está aqui, aceitou nosso convite. Ele é pastor da Igreja Batista do Flamboyant, em Campos Goytacazes. E eu peço que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus nesta noite. Eu vou pedir ao pastor Silvio que ore por ele nesta noite. Igreja, vamos pôr de pé, vamos orar. Eu peço à amada igreja que levante suas mãos em direção ao pastor Sandro, né? Ele vai estar nos trazendo a santa palavra do nosso Deus. Queremos desde já, né, agradecer a todos que nos visitam nesta noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Deus eterno, Deus soberano, Deus criador do céu e da terra, usa, Senhor Deus, nesta noite o teu servo, o ministro do teu santo evangelho, pastor Sandro Reis. Que no abrir e no fechar da boca do pastor Sandro, ó Pai, possa sair palavras iluminadas e inspiradas pelo teu Santo Espírito. Usa este canal de bênção nesta noite. Abençoa o teu servo, ó Pai, abençoa a sua família, a sua esposa que o acompanha, e usa ele nesta noite poderosamente como canal de bênção, porque eu creio que a terra que vai ouvir a palavra nesta noite é terra boa, terra fértil, e a semente poderosa do evangelho vai ser semeada nesta noite em terra boa, terra fértil. E usa o teu servo nesta noite para nos trazer a tua santa palavra, a semente poderosa que é a palavra de Deus. Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Alô, som teste, alô, obrigado. Graça e paz, queridos, alegria enorme poder estar aqui, poder cantar esse louvor que fala sobre a presença de Deus, tema que o Senhor colocou no nosso coração para trazer aqui a palavra dele, buscando a presença poderosa de Deus. Tua presença é a razão da minha fé, tua presença me conduz onde eu estiver. Queridos, agradeço ao pastor Silvio a confiança de estar trazendo, de estar me oportunizando poder trazer a palavra de Deus aos amados. Agradeço ao pastor André, por meio de quem creio que estou aqui, mas pastor Silvio eu conheci antes do pastor André, né? Estava lembrando os momentos em que a gente se conheceu, no Retiro dos Pastores, ele com 20 anos de ministério e eu agora com 19. Trouxe a minha esposa aqui hoje, que foi presenteada com o quinteto aqui, o conjunto Getsemane, é isso mesmo? Vou pedir a Deus uma condição de levar vocês lá no Flamboyant também, para a minha igreja ser presenteada, como os irmãos aqui. A minha esposa é regente de coral, ela ama música, ama a música que vocês também aqui ministraram e a forma como ministraram ao Senhor. Queridos, 9 anos, né, de igreja organizada. Eu queria saber quem são os membros que estavam aqui no início, né, pastor Silvio? Tem alguém? Levante a mão aí, os membros fundadores da igreja. Que Deus os abençoe. Queria saber quem são os visitantes aqui hoje também. Tem alguém visitando a igreja? Deus abençoe a todos. Tem alguém não ainda, né, cristão evangélico aqui visitando a igreja hoje, irmãos? Faz esse sinal, por favor. Queria saber se todos tem uma irmã ali. Que Deus te abençoe. Possa conhecer, né, sempre e conhecer mais o Senhor Jesus, entregar sua vida a Ele. Nós estamos servindo a Deus ali na Igreja Batista do Flamboyant, que é um bairro na cidade de Campos dos Goytacazes. Sou filho de pastor Oswaldo Reis, e ele me conduziu, né, ao ministério pastoral. Nós pudemos ali juntos plantar aquela Igreja Batista naquele bairro, e onde hoje estamos servindo a Deus, né, desde o início. Eu creio que eu tenho a mesma alegria do pastor Silvio, né, de ter participado da organização da igreja onde está servindo ao Senhor. Esse tema que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os amados irmãos, fala sobre a presença ou o poder da presença de Deus, é algo que não pode faltar na vida da igreja. 9 anos de existência aqui, pregando a palavra, vivendo a palavra,
Então eu creio que a presença e o poder da presença de Deus tem se manifestado aqui. Pastor Silvio falou do milagre de Deus, de vocês poderem construir esse novo templo com a capacidade, né, para muito mais pessoas. E eu oro ao Senhor, né, que esse templo fique cada vez mais cheio, né, cheio de pessoas e cheio da presença de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1, segundo Samuel, capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. Um texto que nos faz refletir sobre esse tema. Eu tenho usado aqui a NAA, não sei se é possível, mas se não for, eu vou ler na versão dos irmãos, como está ali projetado. Momento em que Davi, queridos, sentiu a necessidade da presença de Deus perto dele, no meio do povo, e ele se lembrou do que era símbolo da presença de Deus. O símbolo da presença de Deus na vida do povo de Israel era a Arca da Aliança, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a presença de Deus se manifestou viva entre os homens, foi Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus manifestou a sua presença de forma viva no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, mediante a aliança que ele tinha feito com o seu povo a partir de Moisés, Deus lhe concedeu um símbolo. Esse símbolo era a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança havia alguns elementos que traziam consigo também símbolos daquilo que a presença poderosa de Deus pode trazer para nós. Então Davi sentiu falta da Arca da Aliança. Onde estava essa Arca da Aliança? E ele então procurou saber, descobriu que se encontrava na casa de Abinadab. Ele manda buscar, algo acontece no caminho, ele teve que deixar a arca na casa de um segundo homem, agora Obed-edom. E Davi teve que aprender algumas lições sobre a presença de Deus, a partir do momento em que ele quis trazer o símbolo. Se só em trazer o símbolo da presença de Deus para a sua vida e para a vida do seu povo, povo de Israel, ele teve que aprender algumas coisas, mudar algumas coisas no seu viver, no seu pensar, no seu agir. Imagine a própria presença poderosa de Deus. Se o símbolo já traz significado, a presença em si traz muito mais. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Aquilo que é essencial para a vida de uma igreja cristã, a presença de Deus, e não só a presença de Deus, mas a manifestação do poder da presença de Deus. Então eu vou ler apenas esse texto e os irmãos podem acompanhar comigo. Eu vou ler então conforme está na versão dos irmãos, tá bom? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por este ato de irreverência.
e por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como que a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Amém, queridos? Feche seus olhos, por favor, e vamos orar. Querido Pai, nós queremos nesse momento declarar que estamos totalmente submissos ao Teu Espírito Santo, necessitando ouvir Tua voz, transmitir somente a Tua palavra, a Tua igreja, Deus, aqueles que estão aqui presentes, os que estão acompanhando pela internet. Que o Senhor visite agora com graça, com poder, e que os Teus ensinamentos, Deus, que são vida e que trazem vida a nós, possam ser derramados sobre todos nós, sobre toda a sua igreja, agora e sempre. Amém e amém. Queridos, existe uma grande diferença entre buscar a presença de Deus e buscar o poder da presença de Deus. A teologia nos ensina que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele pode todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. A onipresença de Deus, então, nos mostra que Deus pode manifestar o seu poder em alguns lugares, e Ele está em todos os lugares. Daí a gente perceber a diferença entre você sentir a presença de Deus e você usufruir da manifestação do poder da presença de Deus. O texto nos mostra algo sobre a presença manifesta de Deus. No Antigo Testamento, ela era simbolizada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança que teve o seu início no tempo de Moisés. Deus deu a Moisés, como símbolo da sua presença, que haveria de acompanhar o seu povo na peregrinação do deserto, uma orientação para que ele construísse então um grande baú, com 4 cabos, que seriam as alças, totalmente de madeira, mas coberto de ouro. Havia na sua tampa 2 querubins, 2 anjos com suas asas, como símbolo de quem estivesse ali guarnecendo aquele ambiente. Dentro da Arca da Aliança, Deus mandou que Moisés colocasse as tábuas da lei, que também eram símbolos da aliança entre Deus e o seu povo, como fundamento. A lei, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, aquelas tábuas, elas continham os fundamentos, os princípios da aliança que Deus estava fazendo com o seu povo através de Moisés. Mas dentro daquela arca também existia um vaso com um pouco do maná. O maná que Deus fez cair no deserto durante a peregrinação do seu povo em direção à terra prometida. O povo que Deus tinha livrado do cativeiro do Egito e agora estava levando até a terra de Canaã. O maná, então, era símbolo da provisão de Deus. Não só o Deus que libertava, mas o Deus que sustentava, o Deus que provia o seu povo. Mas também existia dentro da Arca da Aliança a vara de Arão, que floresceu, mostrando ali o símbolo do sacerdócio que Deus tinha entregue a Arão. Mostrando para nós que a presença de Deus, ela está em todos os lugares, mas ela se manifesta de forma diferente, segundo a soberania e graça de Deus, em alguns lugares onde Deus determina mostrar.
E isso faz total diferença quando nós pensamos hoje em que existe a possibilidade de andarmos e sentirmos a presença de Deus, mas às vezes nós precisamos sentir mais do que a presença de Deus. Nós precisamos sentir o poder da presença de Deus. Nós precisamos ver milagres de Deus. Precisamos receber milagres de Deus. Nós precisamos sentir o colo de Deus, o abraço carinhoso de Deus. Conhecer um Deus muito mais do que aquele que nos foi revelado, por exemplo, por boca de pessoas, mas conhecer um Deus a partir da nossa experiência pessoal, da nossa experiência própria com Ele. Muitas vezes nos é apresentado um Deus que é só justiça, um Deus que cuida dos seus a partir desses fundamentos da lei, mas o próprio Deus, na arca, mesmo ainda no Antigo Testamento, ele fez questão de mostrar para o seu povo que ele não era só um Deus que se relacionava com o seu povo a partir de fundamentos que eram a lei. Ele fez questão de mostrar que ele era um Deus Pai, um Deus provedor, um Deus que alimentava o seu povo, que saciava a sua fome, que saciava a sua sede. Ele fez questão de mostrar para o seu povo que ele era um Deus que estabeleceu um sacerdócio, e a função sacerdotal é aquela função de quem atrai a presença de Deus, de quem entrega, sacrifícios em prol do perdão do povo. Então o sacerdote é aquele que faz a intermediação entre o povo e Deus. Então Deus se mostra também acessível ao seu povo. No Novo Testamento, a presença de Deus ela se revela de uma forma muito mais poderosa. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único em espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus envia o seu próprio Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus viveu entre nós, viveu entre os homens, a partir de Jesus, o seu Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é Deus, 100% homem. E em sendo 100% homem, ele veio entregar a sua vida em favor da minha, em favor da sua, para perdão dos nossos pecados, para nos livrar da culpa e da condenação eterna. Portanto, a presença de Deus, ela manifesta o poder do Senhor, não só no meio externo, não só nas circunstâncias em que nós vivemos, mas ela manifesta o seu poder dentro de nós, nos redimindo, nos perdoando e nos reconciliando com o Pai, nos fazendo provar o seu amor e, portanto, nos abrindo uma oportunidade de sermos mais amorosos. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo, Jesus também tinha dito antes que ele era a luz desse mundo. De certa forma ele disse: então vocês precisam refletir a luz que eu faço brilhar em vocês. Vocês precisam fazer diferença, porque eu fiz a diferença na vida de vocês através da minha presença. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Há um propósito de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja. E esse propósito passa pela presença manifesta dele, através do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. A história que nós acabamos de ler também está registrada no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15. Uma história completa a outra, traz detalhes que aqui nós podemos entender que são importantes para nós tirarmos lições para a nossa vida, sobre aquilo, por exemplo, que atrai a presença de Deus. Uma outra pergunta que nós podemos pensar e refletir: o que afasta a presença de Deus? Aquilo que faz liberar o poder de Deus, ou o poder da presença de Deus, e aquilo que trava o poder da presença de Deus.
Quantas vezes nós encontramos igrejas que não deslancham, estão travadas, porque Deus não manifesta ali o seu poder. Quantas vezes nós encontramos famílias que estão travadas, estão cerceadas de muitas bênçãos, porque apesar de crerem na presença de Deus, não recebem o poder da presença de Deus, não recebem as bênçãos de Deus. Quantas vezes nós encontramos vidas, pessoas, que não deslancham na sua vida espiritual, conheceram Jesus, entregaram sua vida a Jesus, são cristãos, receberam a salvação, mas nós precisamos crer na palavra que o apóstolo Paulo nos deu. Nós precisamos desenvolver a salvação que há em nós. Então existe um propósito maior de Deus para mim, enquanto cristão, que vai além da minha conversão. Existe um propósito de Deus para a sua vida, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, que vai além do momento em que você recebeu a sua salvação. O Senhor quer manifestar o seu poder na sua vida, ainda nesse tempo de vida terrena que nós temos aqui. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. E existem bênçãos que estão reservadas para você nos céus, a maioria delas, mas existem bênçãos que estão reservadas por Deus para você ainda aqui na terra. Amém, irmãos? Nós precisamos crer nessa palavra. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de comportamentos que atraem a presença do Senhor, que atraíram a presença do Senhor. Lembramos de Jacó. O arrependimento de Jacó atraiu o poder da presença de Deus. Houve um momento na vida dele em que ele sonhou com aquela escada onde os anjos subiam e desciam, e quando ele acordou do seu sonho, mas em Gênesis 28:16, ele disse assim: de fato, o Senhor Deus está nesse lugar. Ele sentiu a presença de Deus ali, houve algo que revelou a presença de Deus e que a presença de Deus revelou para ele. Agora, ao mesmo tempo que ele disse, de fato, o Senhor está nesse lugar, Jacó declara: e eu não sabia disso. Mas eu não sabia disso. Perceberam, irmãos? Deus está em todo lugar, mas a manifestação do seu poder, a sua revelação especial e específica para cada um de nós, muitas vezes nós não ficamos sabendo, até mesmo por causa da nossa pouca fé, por causa do nosso pouco despreendimento das outras coisas que vivemos aqui. Quantas coisas roubam o poder da presença de Deus na nossa vida. Pastor André falou aqui sobre os ídolos, os muitos ídolos que nós, mesmos cristãos, já convertidos, às vezes permitimos ser edificados e exaltados dentro do nosso coração. E Deus quer manifestar o seu poder, o poder da sua presença. E nós estamos envolvidos com esses falsos ídolos. Não deixamos a nossa vida cristã deslanchar, crescer, prosperar, amadurecermos espiritualmente, permanecemos ali no leite espiritual, como o apóstolo Paulo disse, e não comemos o pão sólido, o alimento sólido que nós precisamos nos alimentar. Assim, nós vemos hoje pessoas como Jacó, que estão ignorantes sobre a presença de Deus. Ele disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E por que Jacó não sabia? E por que muitas vezes nós não sabemos e continuamos sem saber? Um outro exemplo é o de Moisés. A fidelidade e a mansidão de Moisés atraíram o poder e a presença de Deus para a sua vida. Não só a presença de Deus, que fazia com que a face de Moisés reluzisse, mas o poder de Deus, através da vida de Moisés, ele estende o cajado e o mar vermelho se abre para o povo de Deus passar. Ele toca na rocha e da rocha brota água para saciar a sede do povo de Deus. Então, a presença de Deus acompanhava todo o arraial. Tinha uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol, tinha uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los do frio.
Mas o poder da presença de Deus na vida de cada um daqueles irmãos era algo especial, específico, individual. O Senhor nos chama para refletirmos sobre isso, sobre o quanto nós temos permitido a manifestação do poder da presença de Deus na nossa vida pessoal, na nossa família e na nossa igreja. São 9 anos de luta, 9 anos da presença de Deus, 9 anos da manifestação do poder da presença de Deus, e o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele quer manifestar muito mais do seu poder, da sua presença na vida desta igreja, na vida das famílias, na vida dos irmãos. Amém, queridos? Nós podemos ver um outro exemplo de Davi. Davi é exemplo de reverência e temor, outro comportamento que atrai a presença e o poder da presença de Deus. Davi tinha reverência, tinha temor, tinha quebrantamento de coração, ou seja, humildade para reconhecer seus pecados e pedir perdão ao Senhor. Isso tudo fez com que o poder da presença de Deus fosse atraído para a vida de Davi. O perdão do Senhor o alcançou. Lá no Salmo 63, no verso 1, Davi diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo anseia por Ti, como terra seca, exausta e sem água. E foi justamente esse sentimento de Davi que fez com que ele mandasse buscar a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, irmãos, eu preciso dizer para os amados, para contextualizar a história e o texto que eu acabei de ler. Ela foi perdida e foi retirada do povo de Deus quando Davi já estava lá no reinado, não tinha a Arca da Aliança. Mesmo no tempo de Saul, não tinha a Arca da Aliança. Por quê? Antes de Saul, antes de Davi, havia um sacerdote chamado Eli. Esse sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli já estava avançado de idade e os seus 2 filhos estavam tomando conta, do sacerdócio, eles estavam administrando as coisas da casa de Deus. Eles seriam a referência espiritual que Eli estava deixando para sucedê-lo no meio do seu povo. Só que esses 2 homens escarneceram de Deus, não tinham temor do Senhor, cometeram pecados que afastaram a presença de Deus. Portanto, Deus pensou assim: de que adianta se eu não estou mais aqui manifestando o meu poder? De que adianta a Arca da Aliança estar aqui nesse povo, no meio desse povo? Se não tem poder, não vai ter símbolo também desse poder. Lembrando que a Arca da Aliança era conduzida pelo povo de Deus para as guerras. E eles acreditavam: olha, a Arca da Aliança tem que ir para a guerra, porque nós precisamos de Deus na guerra, porque é Deus que nos dá a vitória. As guerras mudaram, irmãos. Cada um hoje vive uma batalha espiritual. As guerras estão dentro da nossa casa. O irmão aqui do conjunto falou que, diante do cenário de guerra que o Rio de Janeiro vivenciou nessa semana, a primeira coisa que ele pensou foi nos seus filhos. Na sua família, isso é instinto. Só que outras guerras já existem. A guerra da dependência química, quantas famílias hoje sofrendo porque um filho ou alguns filhos têm se perdido nas drogas. A guerra da prostituição, quantos casais hoje têm se desfeito, quantos matrimônios têm acabado por conta da traição, do adultério, da prostituição. Por conta da bebida, por conta do álcool, por conta de tantas outras coisas que nós entendemos ser pecado, e a Bíblia faz questão de dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso Jesus é a manifestação máxima do poder, da presença de Deus entre nós. Ofni e Finéias, símbolo de ganância, depravação moral e espiritual,
E o povo ia até a casa de Deus para oferecer sacrifícios ao Senhor, achando que estavam buscando um lugar que os aproximasse da presença de Deus, que os fizesse sentir a presença de Deus, e encontravam ali 2 filhos de Satanás, afastando as pessoas da presença de Deus. Deus retirou sua mão, simplesmente retirou sua mão. E na primeira guerra contra os filisteus, Hófni e Finés morreram, a arca da aliança foi levada. Quando Eli, o sacerdote Eli, soube disso, caiu da cadeira onde estava, morreu. Deus o chamou. E o povo ficou ao revés. Só que a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, não podia ficar entre os filisteus, o povo inimigo de Deus. Colocaram a arca da aliança num lugar onde estava lá o Deus dos filisteus, Dagom. E aquilo começou a acontecer, diversos fenômenos sobrenaturais. A estátua de Dagom caiu, prostrada diante da arca de Deus. Eles não entendiam como. Doenças começaram a aparecer lá entre os filisteus. E eles entenderam, nós temos que nos livrar disso. Eles reconheceram o poder da presença de Deus e mandaram entregar na casa de Abinadab. Repita esse nome, Abinadab. Abinadab. Entregaram na casa de Abinadab, que era um dos levitas do povo de Deus. E ela ficou ali, irmãos, por 20 anos. 20 anos a arca da aliança ficou na casa de Abinadab. O símbolo da presença de Deus ficou na casa daquele levita, na casa daquele homem. Designaram o seu filho Eleazar para ficar tomando conta da arca. Nada aconteceu. Lembra que eu falei que a teologia nos prova que Deus é onipresente? Ele está em todo lugar. O símbolo da presença de Deus estava na casa de Abinadab, que era um homem do povo de Deus. Deus estava ali também, só que ali não se manifestou o poder da presença de Deus. Nada mudou. Nada mudou. Quando Davi foi buscar a arca, Davi não se preocupou com algumas coisas que são importantes. E aí nós começamos a entender aquilo que precisa mudar na nossa vida, para que nós possamos, de fato, sentir e provar do poder da presença de Deus. Não é só querer, não é só buscar. Deus disse, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Deus tinha dado leis, Deus tinha designado alguns critérios para que a arca da aliança fosse conduzida. Davi não se preocupou com isso. Davi, que foi símbolo de reverência, foi irreverente. E ele mandou então uma carroça nova, pelo menos uma carroça nova, para trazer a arca de Deus. Uma carroça puxada por bois, mas a lei dizia que a arca só poderia ser conduzida por homens de Deus, levitas, em seus ombros. Os irmãos pensem num móvel, obrigado aqui pela água, com 4 alças, cada uma num ombro, 4 homens carregando. Era assim que Deus queria, não carregado numa carroça, mesmo que fosse nova. A intenção de Davi era boa, uma carroça nova, linda, puxada por bois, ia ser conduzida muito mais rapidamente para o território de Israel. Só que é um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Davi não obedeceu à vontade de Deus. Não obedeceu à vontade de Deus. Ele quis usar de criatividade, ele quis fazer conforme estava no seu coração, só que nem sempre, irmãos, a boa intenção é o que vai agradar a Deus.
Davi desrespeitou uma lei. No meio do caminho, os bois tropeçaram. A arca ia caindo. Uzá, um dos filhos de Abinadab, foi tentar segurar a arca, não deixar cair. Boa intenção também. Só que Deus o castigou, porque ele não poderia tocar na arca. E ali ele morreu. Davi então parou o cortejo. Parou. Todo mundo estava conduzindo a arca, se alegrando, louvando, cantando, mas esse foi um momento de tristeza. Davi chegou a ficar, como diz o texto, irritado. Como que eu vou poder levar a arca da presença de Deus para a casa de Davi, para a cidade de Davi, que era Jerusalém? Ele entendeu que Deus o rejeitou. Deus rejeitou a sua atitude, Deus rejeitou a sua intenção. Assim como hoje, irmãos, às vezes nós estamos com muitas boas intenções, mas se forem contra os princípios e a vontade de Deus, elas não serão boas. Precisamos adorar a Deus como Ele quer. Precisamos servir a Deus de forma que o agrade, e não agrade a nós, mas a Ele. Davi então interrompe. Tinha a casa de um homem próximo. Ele falou assim, vamos deixar ali. Quem era esse homem? Obed-edom. Então repita esse nome, Obed-edom. Então o primeiro nome que eu falei foi quem? Abinadab, onde a arca ficou 20 anos. E Obed-edom, onde Davi deixou a arca por apenas 3 meses. E o texto que nós lemos, o último verso, 2 Samuel 6, verso 11, diz que assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e abençoou também toda a sua casa, toda a sua família e tudo aquilo que ele tinha. Não estava ali só a presença de Deus, mas estava ali também a manifestação do poder da presença de Deus. Alguma coisa então foi diferente, porque ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom e muita coisa aconteceu, muitas bênçãos, muitos milagres de Deus. Irmãos, eu não sei exatamente quantos anos de vida cristã cada um aqui tem. A igreja tem apenas 9 anos de organizada. O que nós estamos vendo claramente nesse texto, não importa o tempo, o que importa é a maneira como se vive o tempo. Não importa, irmãos, o espaço. O que importa para Deus é o que se faz nesse espaço. Nós precisamos atrair a presença e o poder da presença, e não só nos satisfazermos apenas com a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Existem comportamentos que afastam o poder da presença de Deus. E eu citei aqui o exemplo dos pecados de Hófni e Finéias, como a ganância, depravação moral, depravação sexual, irreverência. Mas depois, Deus ungiu Saul para ser rei de Israel. Ele nem se preocupou em buscar a arca da aliança. Depois que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, Saul encheu seu coração de soberba. Saul desobedeceu a ordem de Deus expressa pelo profeta Samuel, a ponto de Deus mandar Samuel dizer para ele, olha, importa mais a Deus que se lhe obedeça do que se ofereça sacrifícios.
Traduzindo isso para os nossos dias, importa muito mais a Deus, igreja, que sejamos obedientes a Ele em todos os sentidos da nossa vida, do que virmos aqui, enchermos esse templo e oferecermos cultos para Ele, sacrifícios para Ele. Mas o que vale é o que está no nosso coração, é aquilo que nós fazemos. Amor não é sentimento, amor é atitude. O amor que nós sentimos por Deus e que queremos declarar para Deus precisa ser traduzido com gestos, com atitudes. Por isso que quando Deus demonstrou o seu amor, Ele fez o quê? Ele mandou Jesus. Deus não apenas falou, eu amo o meu povo, eu amo a criação, eu amo a humanidade, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Deus não apenas falou isso, então Ele manda seu Filho, Ele entrega, é um gesto, é uma atitude. E Jesus faz o mesmo. A véspera da crucificação, Jesus chora, Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a Tua vontade. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês, o pensamento de vocês, tal como foi o de Jesus, que mesmo sendo Deus, algo que poderia se apegar, Ele não se apegou, Ele abriu mão da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, viveu entre os homens, e entre os homens Ele foi servo. E como servo Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Senhor. Se há uma atitude que afasta a presença de Deus, é a desobediência, a soberba. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, Deus mandou Samuel dizer, olha, a partir de hoje Deus te rejeitou, rejeitou o seu coração, Ele já viu um substituto para você. E Deus manda Samuel ungir Davi, completamente o inverso, o oposto de Saul. Saul soberbo, Davi humilde. Não era perfeito como ninguém é, mas tinha as qualidades que agradavam o coração de Deus. Por isso Davi recebe o título de homem segundo o coração de Deus. No Novo Testamento, irmãos, nós vemos vários exemplos, mas eu destaco um comportamento de um casal que afastou o poder da presença de Deus, porque foram rejeitados pelo seu pecado, o pecado da mentira, mentir contra o Espírito Santo, Ananias e Safira. Da mesma forma como Uzá, filho de Abinadab, ao tocar na arca com boa intenção, foi rejeitado por Deus, morreu. Ananias e Safira no Novo Testamento, com boa intenção de dar uma oferta, mas mentiram, dizendo que estavam dando tudo e não estavam dando apenas a parte daquilo que eles tinham prometido. Eles mentiram. Morre Ananias e logo depois morre a sua esposa Safira. No altar de Deus, com boa intenção no coração, mas com mentira, com falsidade diante do Senhor. O poder da presença de Deus se manifesta abençoando, irmãos. Mas o mesmo poder da presença de Deus se manifesta corrigindo, se manifesta com justiça, se manifesta com graça, mas se manifesta com justiça. Nós precisamos então lutar para que nós possamos ter uma vida que atrai a presença de Deus e o poder da sua presença. Amém? Davi comete alguns erros, eu gostaria de falar para os irmãos coisas que Davi cometeu que nós não podemos cometer. Agora Davi então percebe que aquele erro que ele teve na primeira tentativa de buscar a arca, ele não poderia ter mais. Desobedecer a lei de Deus, ele então não mandou mais uma carroça, ele mandou os levitas, mandou os sacerdotes, e para não pecar por falta, ele mandou todo o povo de Deus. Diz o texto que todo o povo de Deus estava ali. Levitas, sacerdotes
e todo o povo de Deus. Carregaram a arca em seus ombros. Uma das coisas que eu percebo, irmãos, que Davi errou na primeira vez, não foi só na desobediência, foi na pressa. Na pressa. A pressa faz as pessoas tropeçarem, assim como fez os bois tropeçarem. Os bois tropeçaram por causa da pressa de Davi. Nós não podemos apressar o tempo de Deus e nem podemos tomar decisões precipitadas por causa da nossa pressa. Muitas vezes nós tropeçamos, caímos, sofremos e levamos outras pessoas a sofrerem por causa da nossa pressa, por causa da nossa irreverência, por causa da forma como nós queremos, até mesmo com boas intenções, fazemos a vontade de Deus. Davi então volta agora corrigindo, sem pressa, com levitas conduzindo a arca em seus ombros. Um outro detalhe, unidade, e aí eu falo para a igreja, pastor. A igreja de Cristo Jesus, que quer ver o poder da sua presença, precisa caminhar em unidade. Levitas, sacerdotes e todo o povo. Unidade atraiu a presença e o poder da presença. E mais, louvores. Diz o texto que o povo continuava cantando e louvando e adorando ao Senhor. E agora, a cada 6 passos, eles ofereciam um culto a Deus, para mostrar que não havia pressa. Na presença de Deus não pode haver pressa. Nós precisamos sentir prazer na presença de Deus. Que a Igreja Batista em Capelinha possa valorizar sempre a presença de Deus e ir mais além, buscar o poder da sua presença. Que a glória de Deus continue se manifestando aqui, pastor Silvio, pastor André, irmãos. Que nós possamos sentir Jesus cada vez mais perto, próximo de nós, porque Ele é a manifestação máxima do poder de Deus entre nós. Nós vemos Jesus, o dono da igreja, Ele mesmo a criou. Selecionou seus discípulos, Ele poderia fazer o seu ministério sozinho, mas Ele chamou discípulos. Discípulos estes que Ele os ensinou, transformou em apóstolos, enviando-os, capacitando-os. E a igreja no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que é exemplo para todos nós, foi uma igreja que viveu a presença e o poder da presença do Senhor. O Espírito Santo se manifestava no meio daquela igreja. Pedro prega e cerca de 3.000 almas se convertem na sua primeira pregação. Pedro com João vão entrando no templo, tinha ali um mendigo paralítico. Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o poder da presença de Deus, a partir do nome de Jesus Cristo, se manifestou na vida daquele homem que foi curado. E ele torna-se então um testemunho vivo do poder da presença de Deus no nome de Jesus Cristo. Aquela igreja, ela continuava, diz o texto em Atos 2, 42, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que estudava a palavra. Ela perseverava na comunhão entre os irmãos. Era uma igreja que tinha alegria, que tinha participação, que tinha envolvimento, compartilhamento. Eram irmãos, eram família. Ela perseverava nas orações, porque oração é arma de guerra. E nós precisamos guerrear contra o inimigo. Aquela igreja era um exemplo. Ela é exemplo para uma igreja que quer prosperar, que quer crescer e sentir a presença e o poder da presença de Deus. Nessa noite o Senhor nos traz aqui então para proclamar esta mensagem, que nós possamos valorizar não só a presença de Deus,
mas o poder da sua presença. Quebrantar nosso coração e nos entregar corpo e alma e espírito ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de orar nesse momento. E que a igreja do Senhor Jesus possa também orar comigo. Quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantos sinais do poder da presença de Deus estão reservados para serem derramados e se cumprirem na vida desta igreja. E não só aqui de forma coletiva, mas também de forma familiar, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos. O que é necessário, Deus nos leva a perguntar para mudarmos no nosso pensamento e comportamento, para que o poder da presença de Deus venha se manifestar, para que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Deus também nos trouxe aqui para pensar sobre o que precisamos mudar, o pecado que precisamos deixar. Eu creio que o Espírito Santo está falando aos corações de forma pessoal nesse momento, de forma particular. Há uma bênção especial do Senhor. E eu creio que Deus está disposto a derramar hoje aqui entre nós. Faça a sua oração agora pessoal em nome de Jesus. Quebrante seu coração. Diga: Senhor, eu quero sentir Tua presença firme e poderosa em mim. Eu abro, Deus, meu coração para que o Senhor venha derramar o Teu poder. Faça essa oração agora dizendo: Senhor, a minha casa está aberta para que seja derramado o Teu poder lá na vida dos meus filhos, no meu casamento, Deus. Declara agora para o Senhor: a igreja em Capelinha está aberta para o derramamento do poder do Espírito Santo. Que seja cumprido tudo aquilo que o Senhor determinou para a vida dos irmãos. Deus, nós nos colocamos agora de forma submissa, completa e total. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, Senhor, na vida desta igreja, na vida das pessoas que aqui estão, na vida da irmã que hoje, no início aqui, declarou que ainda não entregou sua vida a Jesus. Que haja uma decisão agora, Pai, em nome de Jesus. Que o poder do Teu Espírito Santo alcance esta irmã, alcance toda a igreja, Pai. Nós Te pedimos, Deus, que a Tua graça, que nos perdoa os pecados e que nos aperfeiçoa, possa também ser derramada sobre nós. Abençoa o pastor Silvio, abençoa o pastor André, abençoa a liderança da igreja, toda a igreja, Senhor. Que esses 9 anos possam se multiplicar até Jesus voltar e encontrar a sua igreja aqui como uma noiva adornada, preparada, Deus, e aprovada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.